Olá pessoal, eu sou o pastor Donizete Silva, do canal Donizete Silva Voz Profética. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Nós estamos entrando aqui no nosso canal para mais um vídeo. Hoje iremos entrar com mais um vídeo sobre curiosidades bíblicas. Vamos falar sobre os mistérios da Bíblia. Você sabia que há muitos mistérios na Bíblia, né? E quando a gente começa a ler, meditar, Deus vai, através do Espírito Santo, nos revelando os mistérios que a Bíblia que se encontra-se na Bíblia, tá? Então, quando a gente fala de mistérios, nós falamos de algo que muitas vezes não está patente aos nossos olhos, simplesmente por uma leitura que fazemos da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada não é um livro qualquer. A Bíblia Sagrada é um livro que você precisa meditar nela, estudar ela, né? É um livro espiritual, é um livro que não é como um qualquer livro que você lê e depois tira a sua própria conclusão. Não, a Bíblia não. A Bíblia você tem que ler os textos, analisar os contextos, né? Para que você entenda perfeitamente e tenha também a sua mente aberta pelo Espírito de Deus, para que você possa ver a olho nu aquilo que Deus vai te revelar pelo Espírito Santo, os mistérios que estão contidos nas Escrituras Sagradas. Existe um mistério na Bíblia que há muitas perguntas, há muitos questionamentos, que nós iremos falar nesta oportunidade, neste vídeo. Eu quero desde já convidar você a vir fazer parte do nosso canal, fazer parte da nossa família. Tem um botão vermelho, clique aí, já se inscreva, deixa aquele joinha, aquele like e compartilhe com os seus amigos, com a sua família. Nós temos vários vídeos já que foram lançados aí, você pode estar assistindo, reflexões bíblicas, mensagem, também curiosidades bíblicas, e você pode estar acessando o nosso canal, né, Donizete Silva Voz Profética, e compartilhar e também se inscrever, fazer parte da nossa família, tá bom? Vamos já para o assunto. Nós iremos falar hoje sobre uma curiosidade ou um mistério que muitas pessoas que ainda não têm uma relação com a Bíblia mais aprofundada, principalmente aqueles que são novos convertidos, às vezes começam a ler a Bíblia, começam já a ler de Gênesis a Apocalipse, e eles começam a encontrar muitos mistérios na Bíblia. E aí, uma delas, que há muitas perguntas, muitas indagações sobre os nossos pais, né? Quem foi os nossos pais que Deus criou, que foi Adão e Eva, né? Os primeiros homem e mulher que Deus criou na terra. E a Bíblia vai falar também que este casal, que era Adão e Eva, eles tiveram 2 filhos, né? Esses 2 filhos, um se chamava Abel, o outro se chamava Caim. Você que é leitor da Escritura sabe que Caim matou Abel por inveja, por ciúme, né? Foi o primeiro homicídio registrado nas Escrituras Sagradas, registrado no mundo, na verdade, né? Que ficou registrado nas Escrituras. Foi o primeiro homicídio. E a Bíblia vai dizer também que Caim, após cometer tudo isso, ele vai para uma terra distante e então ele casa-se, constitui família. Aí começa a vir as questões, os questionamentos. Quem foi a mulher de Caim? Se até então a Bíblia registra que dos filhos de Adão e Eva, quem surgiu os primeiros foram Abel e Caim. Mas quando você começa a ler a palavra de Deus, você começa a estudar a Bíblia, né? Alguém vai perguntar quem foi a mulher de Caim, né? A mulher de Caim, ela foi a sua própria irmã. Lá no livro de Gênesis capítulo 5, versículo 4, ele vai declarar para nós e fazer nós entendermos a respeito disso. O período em que Caim esteve exilado na terra de Nod, porque ele ficou exilado na terra de Nod, e foi o tempo suficiente para o nascimento e a formação biológica de alguma irmã sua, nascido de Adão e Eva,
que está lá no livro de Gênesis capítulo 5, versículo 4, né? O seu afastamento para a terra de Nod, contribuiu para o desenvolvimento físico de sua esposa irmã, quebrando a intimidade parentesca que um simples afeição fraternal, caso fossem criados juntos. E é bem verdade isso, porque nesse período, nesse tempo de distanciamento em que ele esteve, quebrou todos os vínculos familiares, quebrou todo aquele vínculo, né? Vínculo fraternal, ou aquele vínculo de tivesse a ligação da mesma família. Então, quando a gente olha para a Bíblia, e você vai entender que esse afastamento de Caim para a terra de Nod contribuiu, né, até o período em que a sua irmã, que se tornaria sua esposa, quebrasse toda a intimidade parentesca, né, e de afeição fraternal. Gênesis capítulo 4, versículo 16, 17. Também como os homens casavam-se naqueles dias com 200 a 300 anos, isto era tempo suficiente para a mulher já terem nascido e atingido a idade adulta para o casamento, já que a Bíblia não menciona cronologicamente a genealogia com a quantidade e nome das filhas de Adão. Gênesis capítulo 5, versículo 4, você vai ver, né? Você vai ver que a Bíblia não relata na genealogia, o nome das filhas, não tem nenhum relato, mas é porque na genealogia estavam registrados somente aqueles que faziam parte da linhagem, né? Que então depois da morte de Abel, viria Sete como sendo o filho substituto de Abel, né? Este filho substituto de Abel que buscou a Deus, que deu continuidade daquele coração voltado para Deus como era de Abel. E aí quando a gente vai olhar, a gente vai ver que dentro da possibilidade de que durante 200, 300 anos os homens se casavam, esse período foi suficiente, né, para que uma dessas filhas, né, de Adão e Eva, que não é mencionado na Bíblia, tivesse a idade suficiente para já contrair matrimônio. E aí nós vamos olhar ainda para a Bíblia, né, que outro fato importante é que dada a longevidade dos homens naqueles dias e o silêncio da Bíblia quanto ao tempo de que Caim permaneceu isolado na terra de Nod. A Bíblia não fala quanto tempo Caim permaneceu isolado na terra de Nod. Ela não dá, né? Ela não dá um tempo, ela não fala de um tempo. Qual foi o tempo que ele permaneceu lá? A Bíblia não diz. Houve um silêncio nessa questão, né? Quanto o tempo que ele permaneceu isolado na terra de Nod. Mas abriria-se uma possibilidade de Caim ter se casado não necessariamente com uma irmã sua, mas até mesmo com alguma sobrinha, né? Alguma sobrinha. Exemplo, as filhas de Sete eram sobrinhas de Caim. Gênesis capítulo 5, versículo 7. As filhas de Enos eram sobrinhas netas de Caim. Gênesis capítulo 5, versículo 10, né? E outra questão que se pode levantar é que, como a Bíblia menciona apenas os primogênitos, os homens, mas a sua genealogia é possível à luz de que Gênesis 5, 4, que Eva tenha tido uma sequência de filhas moças para quando viesse os filhos homens, no caso suas irmãs, já se fossem mulheres formadas, para que então houvesse aí o relacionamento marital e elas pudessem então
dar sequência ao crescimento ou, né, ao enchimento da terra, como assim Deus disse para o homem na terra, né? Glória a Deus. Flávio Joséfo, que é um dos historiadores mais conhecido, mais famoso, né? Ele afirma que no seu livro que a história dos Hebreus, que na história dos Hebreus, que Caim já havia partido para a terra de Nod com a sua esposa. Então, quando isso acontece, dá-nos entender, pela lógica, que a mulher de Caim, por certo, foi a sua própria irmã, foi uma das suas irmãs, que a Bíblia não revela o nome dessas irmãs, né? Porque a Bíblia, ela é um livro misterioso, ela é um livro de mistérios, mistérios que são revelados através do Espírito Santo, e quanto mais eu e você criamos um vínculo, né, com a palavra de Deus, ou temos uma comunhão com o Espírito Santo, Deus vai revelando e vai mostrando as profundezas e os mistérios contidos nas Escrituras Sagradas. Você sabia que a Bíblia menciona mistérios, vários mistérios na Bíblia? Você sabia que a Bíblia é um livro de muitos mistérios? A Bíblia menciona o mistério de Deus, Colossenses capítulo 2, versículo 2. A Bíblia menciona o mistério de Cristo, o mistério de Cristo. Colossenses capítulo 4, versículo 3. A Bíblia também menciona o mistério do Evangelho, está em Efésios capítulo 6, versículo 19. A Bíblia menciona o mistério da igreja, Efésios capítulo 5, versículo 32. A Bíblia menciona o mistério da fé, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 9. A Bíblia menciona o mistério da piedade, 1 Timóteo 3,16. A Bíblia menciona o mistério do arrebatamento da igreja, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. A Bíblia menciona o mistério da vontade de Deus, Efésios capítulo 1, versículo 9. A Bíblia menciona o mistério da Babilônia, Apocalipse 17, versículo 5. A Bíblia menciona o mistério de Deus anunciado aos profetas, Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Então são mistérios contidos nas Escrituras Sagradas que nós passamos a conhecer e entender profundamente quando passamos a ter uma intimidade com o próprio Espírito Santo, que foi um inspirador, né? Um escritor, porque na verdade quem escreveu, os escritores, os homens no passado que a Bíblia relata que escreveram a Escritura, foram inspirados, mas o verdadeiro autor da Bíblia Sagrada, o verdadeiro autor se chama Espírito Santo de Deus, que inspirou homens que viveram no passado, às vezes distante um dos outros, e muitas vezes falando a respeito de forma diferente, mas relacionada ao mesmo assunto. Então a palavra de Deus, quando você passa a ter uma intimidade com o Espírito Santo, Deus começa a lhe revelar os mistérios contidos nas Escrituras Sagradas. As curiosidades, os mistérios de Deus que estão na Bíblia Sagrada, que está tudo relacionado dentro desses mistérios que eu apresentei aqui para você neste vídeo. Deus abençoe a sua vida. Se você gostou do nosso conteúdo, do nosso assunto, se inscreva no canal, deixe o joinha, compartilhe e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus.